Olá, boa tarde. Como é que todo mundo está? Tudo bem? Então, seja bem-vindo à Isolada de História. Eu sou o professor Hudson, do Centro de Isoladas, e a gente vai começar agora a nossa aula. Lembrando que a uma hora que a gente passou, porque o aulão foi bem no dia da minha aula, então eu vou fazer uma aula de um pouco mais de uma hora, mas a gente vai ver as 8 questões que eu mandei aí para PDF para você. Então, não se preocupe que ficou basicamente, vai ficar um pouquinho mais de 2 horas, né? Porque teve uma hora do aulão e uma hora hoje. Depois eu vou ver se eu consigo pegar o aulão, baixar ele, pegar apenas minha parte e colocar lá no Classroom, para vocês terem acesso a isso direitinho. E aí depois quiser rever o aulão, apesar que o aulão tá lá, público, mas vai ser legal. Espero que vocês tenham gostado do aulão. Quem não assistiu, vai lá, assista. Eu fiquei no final, então quando eu fiquei, muita gente já tinha ido embora. Eu sei que o aulão foi literalmente um sucesso. Mas como eu fiquei pro final, não tem problema, né? Quem ficou pro final gostou, tenho certeza. E eu adorei participar daquilo ali. Mas vamos seguir em frente, porque a gente tem muita coisa para ver. São 8 questões, cara. Então é muita coisa mesmo. Vamos começar. Deixa eu aqui disponibilizar para a galera do ao vivo, ok? E agora vamos começar de fato. Gente, qualquer coisa, se não estiver visualizando algo, por favor, dá um grito bem aí para que eu possa melhorar mais, tá bom? E aí eu tento dar um jeito. Ok. Só ver se tá tudo ok. Beleza, então sejam bem-vindos, aprovados, e a gente vai começar agora. Essa aula aqui tem muita coisa. Cara, eu separei muita coisa legal para a gente ver. É, as questões estão basicamente no nível, digamos assim, mediana, todas elas, mas com temas bastante diferentes. Vamos lá para a primeira? Vamos para a primeira que eu tenho certeza que vocês vão ver. Vamos lá, a primeira, eu trouxe 2 questões de pré-história, porque a gente tem pré-história é um dos assuntos que mais cai na federal. Cara, praticamente todas as provas têm pré-história. Se não me engano, de 2012 para cá, somente uma prova que não veio pré-história. Então, vocês podem dar bastante ênfase nesse estudo da pré-história, apesar de ser um conteúdo pequeno, de poucas mudanças, mas com grande importância nas provas. Vamos lá para a primeira questão. Examine as 3 preposições, julgando se são verdadeiras ou falsas. Em seguida, assinale a alternativa correta. Então, essas questões são as mais difíceis, porque confunde demais, né? Mas vamos lá entender elas. A pré-história época compreendida entre o aparecimento do homem sobre a Terra e o uso da escrita, é dividida tradicionalmente em 2 períodos, paleolítico e neolítico. Você pode falar assim, professor, mas não é só isso. Sim, a gente, algumas vertentes da pré-história vai dividir demais. Então, às vezes tem alto paleolítico, mesopaleolítico, baixo paleolítico. Às vezes ainda vão colocar um mesolítico, que é um meio entre paleolítico e neolítico, e o período neolítico. O que a gente tem que lembrar? Tradicionalmente só tem dois. Tradicionalmente. E ela não é uma linha contínua, do tipo que eu falo, ai, acabou o paleolítico lá na África, acabou no mundo inteiro. Não, dependendo da região, esse período vai ser mais extenso, período menor. O que a gente tem que colocar em mente? O paleolítico é muito maior, são milhões de anos. O neolítico é muito menor. No neolítico, basicamente, tem um pouco mais, dependendo, alguns vão falar 8.000 anos, alguns vão falar 4.000 anos e tudo mais. Mas a gente poderia colocar, o paleoneolítico tem apenas 4.000 anos, então é razoavelmente pequeno. E eu vou te explicar por que isso, tá bom? Então vamos lá. 2. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita, posteriormente, portanto, ao Neolítico. Errado. Essa questão está completamente errada. Por quê? Porque domesticação em animais e surgimento da agricultura surgiram antes da invenção da escrita, surgiram no comecinho do período neolítico. A invenção da escrita encerra o período neolítico e encerra a pré-história. Após a invenção da escrita lá na Mesopotâmia, começa o período de história antiga. Então é isso que você tem que ter em mente, não pode confundir. A escrita, ela encerra a pré-história, então ela não acontece no Neolítico, ela acontece na história antiga, inicia a história antiga propriamente dita. Ou seja, a domesticação de animais. O surgimento da agricultura é antes
da escrita. 3. A duração do Paleolítico é bem mais extensa do que a Neolítico, envolvendo níveis de técnicas naturalmente mais primitíveis. Então, com certeza, aquilo que eu acabei de falar para vocês, o Paleolítico ele é anterior ao Neolítico e ele dura por muito mais tempo. E aí, a gente tem no Paleolítico exatamente como eles vão desenvolver técnicas, principalmente as chamadas indústrias pré-históricas, muito citadas, é como que o ser humano ele vai fazendo essas pequenas coisas. Aí, tanto que a gente chama Paleolítico pedra lascada, porque ainda é bastante rudimentar, e Neolítico é pedra polida, porque a gente já aperfeiçoou. Gente, na pré-história tudo é muito demorado, então a gente demora demais para fazer coisa. Não é igual hoje em dia, não, que esse ano surge um celular fodão, ano que vem vai estar mais fodão ainda. Não. Na pré-história demora-se muito mais, muito mais. Essa velocidade de transformações técnicas só vão surgir da contemporaneidade para cá. Então isso é muito novo, essa velocidade. Porque na pré-história, na história antiga, no período medieval, demoravam a desenvolver as técnicas. Ou seja, quais que são as questões do ré? Todas as preposições são verdadeiras? Não, não são. Apenas as preposições um e 2 são verdadeiras? Não, porque a 2 eu falei que está errada. Apenas a preposição um e 3 são verdadeiras? Correto. Apenas a preposição 2 e 3 está errada, então todos são falsos e errados. Então, apenas a preocupação 1 e 3 são corretas. Por quê? Eu trouxe aqui para vocês a linha do tempo da pré-história. Gente, por favor, tira um print disso. Apesar que vocês terão um slide no final dessa aula, mas tira um print disso, porque vocês com certeza vão entender mais esse contexto, porque ele está aqui bonitinho. Tudo começa há 4 milhões de anos, 4 milhões de anos, com o surgimento do primeiro hominídeo, o chamado Australopithecus. O Australopithecus é o primeiro hominídeo da história, beleza? Presta atenção, porque ele nem tem o nome Homo na frente, né? Não é da família Hominidae. Aliás, ele é da família Hominidae, ele não é do gênero Homo, né? Então, isso a gente vai entender. Então, o Australopithecus, há 4 milhões de anos atrás, surgiu na face da Terra. Por que que ele surgiu? Ele era bastante parecido com o macaco, mas ele tinha muitas características dos seres humanos da atualidade, como o globo ocular na frente, a mandíbula, o cérebro um pouco maior, e ele começa ali a utilizar armas, a ferramentas, digamos assim, seja pedra, seja pau, seja osso. Beleza. Com o passar do tempo, essa idade da pedra lascada, eles foram se desenvolvendo. E aí vem depois algumas linhas de evolução humana, os seres humanos vão evoluir cada vez mais, lá para, em média, 10 mil anos antes de Cristo, lá na chamada crescente fértil, que vai pegar o Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios, persas, tudo mais, essa crescente fértil vai surgir a agricultura, né? Há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, e o Paleolítico vai acabar nesta região. Nesta região. O Paleolítico vai acabar, e aí começa o período Neolítico, que é basicamente ao contrário do Paleolítico. Se o Paleolítico, ele sempre fala, né? A regrinha dos três. Se o Paleolítico, ele é nômade, coletores e caçadores, nômades, coletores e caçadores. O período Neolítico é totalmente ao contrário disso. Se eles eram nômades, eles serão sedentários. Se eles eram coletores, eles serão agricultores. E se eles eram caçadores, eles serão domestificadores, que domestificam animais. Então, de 10 mil anos a, lá em média, 4 mil anos antes de Cristo, acontece o surgimento da escrita na Mesopotâmia, e aí encerra o período da pré-história. E começa o período que é propriamente dito, o período neolítico. Aliás, da história antiga. E nesse período a gente chama de Idade da Pedra Polida. Vamos só dar uma olhadinha rapidamente aqui nessas evoluções. Gente, quando eu trago essas tabelas para vocês, eu trago com a única intenção de vocês tirar print depois para dar uma estudada. Beleza? Então se liguem aqui. O primeiro é o Australopithecus. O Australopithecus vai se desenvolver, vai evoluir e vai se tornar o Homo habilis. O Homo habilis, por sua vez, que é o primeiro que vai mexer aqui o polegar, né? O Homo habilis, ele mexe o polegar e aí ele consegue transformar ali o meio dele. Ele é o primeiro hominídeo a mexer o polegar. No entanto, ele ainda andava de 4 patas. Ele vai evoluir, depois de milhões de anos, vai evoluir, vai se tornar o Homo erectus, vai surgir o Homo erectus. O Homo erectus, ele conseguia meter a
coluna ereta. E uma outra grande coisa do Homo erectus, ele que é o primeiro hominídeo a dominar o fogo. Então, o cara domina o fogo, os caras, né, dominavam o fogo e começa a desenvolver o que a gente conhece como, digamos assim, uma sociedade, né? Depois a gente tem o Homo sapiens neanderthaliensis, que eu até diria que ele tinha um... Eu não, quem sou eu, né? Os historiadores, a galera que estuda a história antiga, eles até falam que o Homo sapiens neanderthaliens, que ele é feito para a Era do Gelo, que ele se passa durante a Era do Gelo, vocês já devem ter assistido a Era do Gelo, então vocês vão lembrar deles, tinha um cérebro um pouquinho maior. No entanto, todo o corpo dele estava baseado no frio. Com o fim do frio da Era do Gelo, ele vai começar a entrar em extinção. E aí, logo depois vai surgir o Homo sapiens sapiens, que é um pouquinho mais evoluído, que aí inclusive vai acabar de vez com o Homo sapiens neanderthalis, vai causar literalmente a extinção, talvez seria a primeira espécie que a gente causa a extinção, que é o Homo sapiens sapiens, né? Beleza? E aí, o Homo sapiens sapiens somos nós, gente. Mesmo, se você pegar o primeiro Homo sapiens sapiens e o Homo sapiens hoje, ele tem uma grande diferença, porque estamos em completa evolução. As diferenças, no entanto, não nos tornam menos inferiores do que o primeiro Homo sapiens. O cérebro basicamente está do mesmo tamanho. No entanto, algumas coisas estão mudando. Tem gente que nasce sem o siso, que siso é lá do Homo habilis, que a gente nem precisa mais. Tem gente que nasce hoje sem, eu acho que sem vesícula. Já ouvi falar de pessoas que nascem sem vesícula. Ou seja, o ser humano está cada vez mais evoluindo. Dizem que a próxima evolução é a gente desaparecer o dedinho, né? O dedinho. Porque ele é praticamente inútil no dedinho. Então aí a gente vai ver futuramente como será. E aí uma brincadeira que eu trouxe aqui para vocês. Humanos há 100 mil anos atrás, ou seja, os primeiros hominídeos, os primeiros Homo sapiens sapiens surgiram há 100 mil anos atrás. Tô com uma fome, vou caçar um mamute. Humanos hoje, porque o iFood tá demorando, gente. Ai, gente, como a gente. Aí, o que que é evolução, né, meu povo? O que que é evolução? Porque a gente tem. A gente no passado, né, 100 mil anos atrás, a gente era brutal, caçava comida e tudo mais. Hoje a gente só. Eu mesmo sofro quando o iFood está demorando. É terrível. Então, as concepções da humanidade, a gente vai evoluindo, pessoal, e vamos tornando essa vida mais fácil. Há 100 mil anos atrás, a vida era muito mais difícil. Por termos uma vida mais difícil, o nosso corpo ele era adaptável a isso, né? Nós tínhamos mais pelos, inclusive as próprias mulheres, a gente tinha corpos mais robustos. Hoje em dia, a vida está cada vez mais fácil e o corpo está se adaptando a isso também, essa facilidade. E a gente, repito, a gente está em evolução constante. E até já citei algumas vezes para vocês o caso de uma ilha lá no Pacífico, de os habitantes dessa ilha, que sempre viveram lá, adquiriram a habilidade de ficar mais de horas debaixo d'água sem respirar. Coisa que para qualquer outro habitante dos outros lugares do planeta é impossível. Para eles, eles conseguem. E outra coisa, outra habilidade que eles conseguiram porque eles são caçadores, né, debaixo d'água, eles conseguiram a habilidade de enxergar debaixo d'água. Eles, a gente poderia dizer muito bem dizer que eles são mutantes. Vamos continuar. Outra pergunta sobre pré-história. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar desta questão? Vocês gostariam de comentar alguma coisa dessa primeira questão? Ou posso seguir em frente? Tranquilo. Então vou seguir em frente, tá bom? Então vamos lá, continuando. Essa questão também é sobre a pré-história. No entanto, ele traz uma relação de história pré-história do Brasil. Normalmente, a federal, a federal costuma colocar a pré-história relacionada ao Brasil. Beleza? Então, por isso que eu trouxe essa questão. Mas, obviamente, você precisa entender pré-história, conceito de pré-história, para responder questões de pré-história do Brasil. Beleza. Pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas que chegaram à região até alcançar muitos milhares de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, distintos entre si, com múltiplas continuidades e descontinuidades, tanto quanto as etnias que se formavam durante ao longo dos últimos 30, 40, 50, 60 ou 70 mil longos anos de ocupação humana nas Américas.
Considerando o texto, é correto afirmar que as populações indígenas brasileiras deu origem à história de diversas perspectivas linguística, étnica e cultural constituindo uma sociedade distintas? A gente poderia muito bem falar que a sociedade brasileira são sociedades distintas? Dentro da pré-história, a gente tem vários tipos de pré-história diferente, diversos tipos de ocupação diferente, com certeza. A gente tem que lembrar que os indígenas, eles são como se fosse a continuação da pré-história. Muitos indígenas do Brasil ainda viviam em nômades, ainda eram coletores e eram caçadores, e eles eram nômades. No entanto, eles são mais evoluídos do que aquelas primeiras pré-história. Da mesma forma que a agricultura no Brasil também se desenvolveu mais lentamente, o que não é um problema, porque a questão do nosso desenvolvimento ele vem com necessidade. Como a gente tem uma abundância de muita coisa, então a gente tem que entender isso. Então, o próprio texto ele fala disso, essa origem diversa, com encontros, desencontros, dependendo da localidade era assim, dependendo da localidade era tal. Então tem todo esse desencontro. Se você pegar a pré-história lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, é diferente da pré-história de Pernambuco, do Maranhão. Cara, a pré-história desses povos litorâneos era totalmente ligada ao mar. Como é que era a pré-história das pessoas do norte, por exemplo? Que tem uma variedade completamente diferente. Eu já falei, por exemplo, sobre um sítio arqueológico encontrado no Amapá, de pedras, de um círculo de pedras que os homens da pré-história utilizavam para para entender as estrelas, cara. Ela é tipo a Stonehenge brasileira, lembrando que essas Stonehenge do Amapá também são encontradas no Mato Grosso. Então você tem uma variedade cultural super gigante dentro do território brasileiro. Talvez essa talvez seja uma das nossas principais características, ok? Uma única leve migratória chegou à América dos anos 70 e dela descende a população de indígenas brasileiros. Não, o texto está falando que 30, 40, 50, 70 mil longos anos de ocupação. Então, a gente tem várias levas de ocupação humana nas Américas. A concepção dos autores em relação à pré-história do Brasil sustenta a ideia da construção de uma experiência evolutiva e linear. É exatamente ao contrário do que o texto está falando. Não é linear. Tem encontros, desencontros com múltiplas continuidades. Então, aí vai. Então, tá errado também. D. Os autores descrevem o processo histórico das populações indígenas brasileiras como uma trajetória fundada na ideia do crescente progresso cultural. É errado. O texto está falando não é esse progresso cultural a qual muitos, inclusive historiadores, defendem. Não é porque os indígenas brasileiros eram mais rudimentares que os astecas que eles são inferiores. Muito pelo contrário, são diferentes necessidades, são diferentes povos. Então não existe esse progresso cultural. Beleza? Na época de Cabral, as populações indígenas brasileiras eram numerosas e estavam em estágio evolutivo igual ao da pré-história europeia. Errado também. A gente tem alguns povos que eram, digamos assim, mais rudimentares, que ainda viviam em algumas características da pré-história, mas todos eles não viviam, já tinham desenvolvido a agricultura e tudo mais, em menor grau. Não trabalhavam com todo tipo de agricultura, mas em menor grau. Ok? Então a resposta correta é, com certeza, a A. As populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e, da perspectiva linguística, ética e cultural, constitui-se uma sociedade completamente distinta. Então, é uma sociedade completamente distinta, de uma variedade cultural absurda. Vamos entender um pouquinho aqui. Eu coloquei pouquinha coisa sobre a pré-história brasileira. Vamos lá. A presença humana no território brasileiro é de mais ou menos 12 mil anos atrás, conforme a evidência arqueológica. Quem foi a primeira e considerada a primeira a brasileira mais antiga é a Luzia, encontrado lá na Lagoa de Santa Luzia. A Luzia é considerada a brasileira mais antiga da história, porque ela tinha mais de o, os ossos dela foi datado de mais de 12 mil anos atrás. Ao menos duas rotas diferentes contribuíram para esse deslocamento da América pré-colombiana antes de Cabral. A gente tem que entender que existem duas teorias. A mais importante, a mais comum é o Estreito de Bering, e a outra é pelas ilhas da Polinésia, vindo lá da Austrália, atravessando pelas ilhas da Polinésia até chegar na América do Sul. E o Estreito de Bering é na América do Norte, que é aquele estreito onde sai. Tem a Rússia e logo depois
vai ter o Alasca, né, que é os Estados Unidos, ok? Vamos entender aqui algumas características dos primeiros habitantes do Brasil. A gente tem os mais antigos, são coletores e caçadores, que viviam em quase todo o território nacional, entre 50 mil anos e 2,2 mil anos atrás. Ocupavam o sul ao nordeste, habitavam cavernas e florestas usando arcos e flechas, baladeiras, bumerangues feitos de pedra. No sul do Brasil tem esse cara chamado tem um grupo chamado Homens de Umbu, que viviam nos Pampas Gaúchos. Eles foram os responsáveis por criar o arco e a flecha utilizado por índios brasileiros. Então você tem, os índios brasileiros costumavam utilizar muito arco e flecha, e os primeiros indícios de homens que utilizavam arco e flecha vai ser os homens de Umbu, lá no sul do Brasil. Mas também você tem um pouquinho mais novo ali no meio, você tem o povos do litoral, ou também chamado dos povos de sambaquis. Esses povos viviam, na maioria deles, todos eles, aliás, no litoral, ocupavam toda a costa brasileira, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul, por volta de 6 mil anos. Mas você encontra alguns vestígios de sambaquis em outras regiões, menores, mas encontra. Alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas eram coletores. Eles iam no mar, coletavam e comiam ali mesmo. Esses homens de sambaquis eram sedentários. Apesar de eles serem coletores, eles ficavam sempre no litoral, porque eles iam lá, pegavam esses crustáceos no mar, comia e jogavam esses, digamos assim, esses restos, essas casquinhas de siri e tudo mais, na beira do rio, na beira do mar, criando verdadeiras montanhas, cara, de montanhas de crustáceos, ali de crustáceos. Foi graças a isso, do nome de sambaquis, que a gente conseguiu distinguir esses povos que viviam ali, graças a literalmente esses vestígios. E depois, por volta de 3.000,5 a 1,5 mil anos atrás, você tem os povos agricultores, habitava cabanas, casas subterrâneas e era conhecida como técnicas de cerâmica. O Rio Grande do Sul foram chamados de tararés, e no sudeste e nordeste os tupis. Esses povos eram origem de tribos indígenas do Brasil. Os tupis conheciam a agricultura e por isso eram sedentários. A cerâmica era usada para armazenar alimentos e como funerários quando alguém falecia. E aqui eu quero que vocês observem, enquanto na crescente fértil foi por volta de 10 mil anos antes de Cristo, que você tem a criação, esses agricultores, no Brasil, por exemplo, só vai ser 3,5 mil anos atrás. Então, é bastante tempo de diferença. Aqui eu trouxe uma brincadeira também, outro meme. A preguiça girante no período do Pleistoceno. Pode até ser grande, mas você nunca viu o tamanho de uma preguiça de um adolescente. Gente, nós convivemos, os primeiros hominídeos estavam no Brasil exatamente no período do Pleistoceno. Esse Pleistoceno, ele é um período de grandes animais, é a megafauna conhecida no Brasil inteiro. Então você tinha tatus literalmente gigantes. Os tatus na época do Pleistoceno tinham em média 4 metros de extensão. Os jacarés eram absurdamente grandes. As preguiças gigantes conseguiam medir até 6 metros de altura. Então eram animais que inclusive a gente não existe vestígio que nós caçávamos esses homens pré-históricos, nós caçávamos a preguiça gigante ou o tatu gigante, mas a gente com certeza conviveu com esses animais. Vamos para a próxima. Alguma dúvida, Professor, pessoal? Pode falar? a Juliana tá pedindo pra você explicar a C e a Ana Clara tá pedindo pra você explicar a EDA 2 aí no Ah, chat. beleza. Agora, vamos explicar assim. É porque como eu fico olhando o slide, aí quase não dá para ver. Mas vamos voltar e ver de boa, de boa, de boa. Vamos lá. Pá, vamos lá. Por quê? Qual que é mesmo a C? A concepção dos É a C autores. aí. A C e a E. A concepção dos autores em relação à pré-história do Brasil sustenta-se na ideia de uma construção de uma experiência evolutiva e linear. O que eles estão falando? Por que a C está errada? Porque não tem nada a ver com o que os autores estão falando. Essa construção de experiências evolutiva e linear quer dizer que é sempre indo para frente, como se fosse sempre melhorando e seguindo em frente, como se não houvesse retrocessos, como se todo mundo naquela região evoluísse de forma igual e linear, sempre cada vez melhorando. O que o autor fala? Aqui, ó. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, distintos entre si, com múltiplas continuidades, ou seja, eles continuavam e paravam. O outro povo ali estava um pouquinho mais atrasado. E descontinuidades, isso quer dizer que ele melhorava, depois eles voltavam para trás em alguns processos, em problemas como extinção ou problema de alimentação, então eles tinham que voltar
digamos assim, a evoluir. Então, quando a gente fala de ser humano, a gente não pode falar que todo mundo está evoluindo igual. Todo mundo é igual. Culturalmente falando, igual ele está falando a questão, essa construção cultural, concepção de que todo mundo, essa ideia de experiência evolutiva, essa experiência evolutiva não existe. Não existe. Diferentes povos, diferentes necessidades, evoluem de diferentes maneiras. E é isso que a gente tem que falar. Ainda mais no Brasil, que era de povos muito diferentes. Por que, que a E está errada? Porque ele fala que na época do Cabral, a população indígena brasileira era numerosas. Primeiro ponto, depende da concepção de numerosos, porque o Brasil tinha cerca de 5 milhões. Se você pegar outros povos, como os Incas, os Maias, tinha um pouco mais. Então não era tão numeroso, mas a gente poderia dizer que era muito maior do que a própria Portugal na época. E estava em estágio evolutivo igual ao da pré-história europeia. Não estavam. A gente viu que nessa última, entre 3,5 mil anos e 1,5, nós já estávamos desenvolvendo a agricultura. Então, não tinha nada a ver. Não tem, a gente não vivia numa pré-história. Nós vivíamos num período distinto. Até poderia falar neolítico, porque a gente ainda assim é bastante crítico falar neolítico, porque alguns povos eles tinham sua forma de passar sua história. A gente não pode falar que esses povos brasileiros, eles eram primitivos ou eles eram pré-históricos porque eles não desenvolveram a escrita. Isso é extremamente questionável. A escrita é uma característica dos povos lá do Mediterrâneo. Então quer dizer que eles são mais evoluídos? Até hoje existem povos que não valorizam a escrita assim. Então a gente tem que repensar recriar o que é história e o que não é. Por que aí, no caso, a E está errada? Porque o próprio texto fala dessa disparidade, de que cada povo ele tinha sua própria evolução, de que cada povo ele evoluía de forma diferente. No entanto, a gente não pode esquecer que esses povos indígenas, na chegada do Cabral aqui, eles não viviam mais na pré-história. Hoje não existe mais povos que vivem na pré-história. A escrita surgiu lá na Mesopotâmia. No momento que a escrita surgiu, tudo modificou. E aí a gente pode muito bem falar que a escrita, ela divide. Sim, porque quando se cria a escrita, começa a se contar a história, mesmo que seja o outro contando, um povo contando a história de outro povo. Mesmo que quando Cabral chegou aqui, os povos brasileiros não tinham desenvolvido uma escrita, não conhecia a escrita, não precisavam de uma escrita, porque a história era passada oralmente, a gente já viu isso em algumas questões anteriores, se não me engano, na aula 2. Ainda assim, outros povos já começaram a contar a história deles através da escrita. Então, eles não podemos falar que eles estavam na pré-história, porque desde a criação da escrita não existe mais pré-história, mesmo que tenha todas as características, coletores, caçadores e nômades. Mesmo que tenha isso, a escrita foi criada. Então, outros povos podem encontrar a sua própria história. Outros povos podem contar a história deles, aliás. Entenderam, gente? Entenderam? Sim, professor. Eu sim. Juliana e Ana Clara. Beleza, tá perfeito então. Gente, parabéns. Pergunta mesmo, tá bom? Porque eu tô aqui para responder. Vamos continuar aqui a aula então. Vamos ver a 3. Leia o texto. Para o desenvolvimento do protestantismo ao longo prazo, a tradução da Bíblia de Lutero foi ainda mais importante que seus panfletos. Mais de 80% dos livros em alemão publicados no ano de 1532 tratavam da reforma da igreja. Eles foram descritos, com algum exagero, como um meio de comunicação de massa. Beleza. A partir do texto pode-se afirmar que a invenção da imprensa, associação e tradução da Bíblia para o alemão, feito por Lutero, provocou uma grande difusão do protestantismo na Alemanha. Será? Será? Então, qual é o contexto da Alemanha nesse período? O que tinha acontecido na Alemanha nesse período que essa criação, a tradução da Bíblia, a invenção da escrita causa uma revolução? É uma outra diferença, uma outra característica do porquê que o protestantismo deu certo. Beleza? Vamos ver. Essa aqui está muito boa, a questão A. Vamos ver a próxima.
B. A imprensa não teve nenhum papel importante na difusão do luteranismo. Será? O próprio texto está falando disso. A imprensa tem um papel. 80% dos livros alemães publicados no ano de 1532 tratavam de uma reforma da igreja. Então, ou seja, muitos livros foram escritos, foram publicados, foram impressos durante esse período. Panfletos foram impressos. Mas a gente tá falando ali de quase de um final. A gente ainda é rudimentar, né? Mas a gente, para produzir muitos livros, para produzir muitos panfletos, precisa de uma máquina. Já existe essa máquina? C. O protestantismo foi via. Então a B, pessoal, está errada, beleza? A imprensa teve um papel fundamental na difusão do luteranismo. C. O protestantismo via uma antipatia à imprensa, haja vista que a leitura da Bíblia não era importante para a disseminação da fé. Nós já vimos o que é o protestantismo, então o protestantismo, a base dele é a Bíblia. Então a Bíblia era essencial, e a Bíblia escrita na língua que a pessoa ia ler, porque até então a Bíblia só era em latim. Então, e aí Lutero, temos que lembrar que Lutero também defendia a ideia de que todo mundo poderia interpretar. Então, se todo mundo poderia interpretar, você precisa aprender a ler, você precisa interpretar textos. E aí o luteranismo nasce ensinando isso. Então, o protestantismo, o luteranismo não tinha antipatia pela imprensa, muito pelo contrário, ela precisava da imprensa para sua disseminação. D. A invenção da imprensa só teve impacto dentro da Alemanha, não se espalhando por outros países. Errado. É óbvio que qualquer desenvolvimento tecnológico, ainda mais dentro da Europa, que são países pequenos, de locomoção, as pessoas transitam muito dentro da Europa, esses conhecimentos vão ser espalhados com muita facilidade. A gente tem que lembrar que a Alemanha, na época, nem poderia dizer, era apenas um principado do Império Germânico, do Império Sacro-Germânico. Então, era apenas um principado. Então, o conhecimento do luteranismo foi facilmente espalhado por toda a Europa, graças a essa invenção da imprensa. E os livros que circulavam na Alemanha, apesar de abundantes, eram todos escritos em latim. Essa era exatamente uma crítica de Lutero, porque tudo da igreja era escrito em latim, sendo que o povo não falava latim, né? O latim era uma língua restrita à igreja, restrita a missas. As pessoas nem sabiam o que estava sendo falado na missa. E essa era uma grande crítica de Lutero. Então, por isso, a grande diferença quando a gente for estudar isso. Então, só pode uma estar correta, né? A invenção da imprensa, associada à tradução da Bíblia para o alemão, feito por Lutero, provocou uma grande difusão do protestantismo na Alemanha. Alguma dúvida dessa questão, pessoal, que vocês gostariam de comentar? Eu já vou explicá-la com mais ênfase, tá bom? Mas eu queria, qualquer dúvida, estou aqui. Vou seguir em frente, então, na explicação, dando maior ênfase para essa questão. Essa questão está muito boa, porque ela é bem específica, digamos assim. Por quê? Porque ela trata da criação da imprensa, feita principalmente a imprensa de Gutenberg, em 1400, alguns falam 1430, outros falam 1440, e tem textos que falam até 1450. A criação da imprensa é uma máquina de imprensa que poderia imprimir várias coisas ao mesmo tempo. Porque até então você era escrita à mão ou como se fosse um carimbo. Então, Gutenberg, ele vai pegar essa imprensa lá, essa como se fosse xilogravura dos chineses, e vai produzir uma máquina para impressão. Essa é isso vai causar literalmente uma grande revolução. Vamos entender aqui. A tradução de Lutero fez da Bíblia do latim para o alemão. Também foi impressa nos modelos da imprensa de Gutenberg, obviamente na Alemanha. Isso ajudou ainda mais na disseminação da leitura e na proliferação do protestantismo na Europa, tornando esses dois fatores importantes relacionados, a reforma protestante e a imprensa. E aí vamos pegar rapidamente esse texto aqui de Peter Burke e Asa Briggs. Depois que as igrejas protestantes se estabeleceram, elas começaram a transmitir suas tradições por intermédio da educação das crianças. Peças, pinturas e impressos agora eram rejeitados em favor da palavra, fosse ela escrita ou falada, Bíblia ou sermão. Por outro lado, nas primeiras gerações, década de 1520 e 1530, os protestantes se baseavam no que pode ser chamado de
ofensiva da mídia, não somente para comunicar suas próprias mensagens, mas também para enfraquecer a Igreja Católica, ridicularizando-a, usando o repertório tradicional do humor popular para destruir o inimigo pelo riso. O humor, pessoal, já era utilizado nesse período. E aí, como é que você fazia humor? Você ridicularizava a Igreja Católica, você ridicularizava as ideias da Igreja Católica através de imprensas, pequenos panfletos que era disseminado na Europa, graças à imprensa de Gutenberg. A imprensa de Gutenberg já tinha o quê? Cerca de mais de 50 anos em desenvolvimento, em evolução, desde quando ela foi criada. E aí ela vai se desenvolver e vai ser totalmente atrelada a essa difusão do protestantismo dentro da Europa. Então a gente tem, ela é literalmente interligada. Você tem um local onde já tinha imprensa, você tem um local onde você já produzia panfletos, imagens e tudo mais, e desenvolveu uma religião a qual vai empregar isso para disseminar seus pensamentos e ridicularizar o principal inimigo, que era a Igreja Católica. Olha aqui como é que era a imprensa de Gutenberg, criada na Alemanha no século XV, revolucionando a imprensa. Então você tem ali o próprio Gutenberg trabalhando no papel e tudo mais, e esse modelo de imprensa onde você colocava as letras, colocava as letras da forma que você queria e você ia imprimindo vários e vários e vários e vários, como se fosse um carimbo, só que uma máquina um pouco maior conseguindo imprimir várias coisas ao mesmo tempo. Então isso era uma grande evolução. Se a Bíblia até então demorava cerca de 7 anos para ser produzida, porque era toda copiada à mão, cerca de alguns 7 ou às vezes até mais, a imprensa de Gutenberg poderia produzir uma Bíblia inteira e várias Bíblias em cerca de um mês. Então, demorou, era muito rápido para a época e, ao mesmo tempo, muito fácil. Então, por isso, o grande desenvolvimento desse período. E aí, a imprensa de Gutenberg também tem ela totalmente se relaciona com o desenvolvimento do protestantismo. Há alguma dúvida, minha gente? Que vocês gostariam que eu comentasse? Vou seguir em frente então, tá bom? Ok, então. Então não se esqueçam. Não se esqueçam, por favor. A questão da reforma protestante está interligada na questão da imprensa de Gutenberg. Seguindo em frente, vamos lá para o 4. O trono real não é um trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e do mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor. Essas afirmações de Bossuet referem-se a que contexto? Essa questão, adoro essa questão, porque ela está falando de absolutismo e também de pessoas que, esses teóricos absolutistas ou pensadores absolutistas. Mas nesse caso, Bossuet, ele está fazendo uma relação muito forte. Jacques Bossuet era francês. Então vamos lá. Do século XII, na França, ocorria uma profunda ruptura entre igreja e Estado pelo fato do Papa almejar o exercício do poder. É errado. A França só vai romper com a igreja lá na Revolução Francesa de fato. Então, não. Ou seja, século XVIII. No século X, a Inglaterra, na qual a igreja católica atuava em total acordo com a nobreza feudal. Errado também. Jacques Bossuet, ele era francês. No século XVIII, na Inglaterra, na qual foi desenvolvida a concepção iluminista do governo, como pode ser exposta. Qual é a concepção iluminista de governo? A igreja separada do Estado. E no caso, Bossuet fala no texto que o rei ele está lá porque ele é como Deus, né? Ele está lá a mando de Deus, então está errado também. No século XVII, na França, da qual se consolidavam as monarquias nacionais, a gente poderia até marcar essa, mas a gente tem que lembrar, primeiramente, da história de Bossuet, que ele se passa no século XVI, beleza? Aliás, estou confundindo aqui. No século XVI, na França, na qual se consolida as monarquias nacionais, está corretíssima essa questão nessa parte. Por quê? A gente começa lá no século XV, a formação dos Estados Nacionais. Primeiramente Portugal, depois Espanha. No século XVII, a gente tem a própria França se consolidando como monarquia absolutista. E já no século XVII também a gente tem a própria Inglaterra também. Então você tem essas consolidações das monarquias absolutistas. E Bossuet ele vai ligar a questão do rei à divindade. No século XVI, a Espanha, no momento de união dos tronos de Aragão e Castela,
Não, porque Jacques Bossuet era francês e ele não tinha essa concepção, e dentro da França já tinha essa concepção de rei, e os reis estão ligados a questões divinas. Necessitava criar esse tipo de teoria dentro da França, que ainda isso não estava bastante claro. Então, com certeza, é a questão do século XVI, do século XVII na França, na qual se consolidavam as monarquias nacionais. A gente está dentro desse processo de consolidação das monarquias absolutistas, todas elas interligadas a esses estados nacionais. Então, é essa concepção que você tem que tratar. Quais são os teóricos desse período, que é o mais importante? A gente tem alguns teóricos, vai ser Thomas Hobbes, Maquiavel, Jacques Bossuet e Jean Bodin. Então, todos eles. Vamos lá entender cada um deles. Alguma dúvida, pessoal? Nessa questão, ela está bastante razoavelmente fácil, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, grite, porque eu estou olhando o slide, né? Vamos lá. Thomas Hobbes. Primeiro, Thomas Hobbes ele vai ser o cara que vai criar o livro chamado Leviatã. Leviatã, ele falava que o homem era o lobo do homem e precisava de um rei forte e poderoso para manter a paz do planeta, manter a paz do país. Então, Thomas Hobbes, apesar de eu concordar com ele na questão que o homem ele nasce ruim e precisa de um Estado para controlar, precisa de leis para controlar ele, Thomas Hobbes ele era completamente a favor de uma monarquia absolutista. Thomas Hobbes, ele é inglês, ok? Então, ele está dentro desse contexto de Inglaterra. Vamos lá. Maquiavel, ele é italiano. Maquiavel, ele é um pouquinho mais anterior, ele é anterior a Thomas Hobbes. Ele escreveu o livro O Príncipe, a qual ele defende que o Estado ele tem que ser forte, que o rei ele pode governar da forma que ele quiser, desde que ele mantenha seu poder. Ele é o criador da fala. Os fins justificam os meios. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer durante isso, até para chegar ao final, está valendo. Jacques Bossuet, que é o que a gente acabou de falar, ele foi um teórico responsável para envolver política e religião. Ele liga política e religião. Ele cria um Estado teocrático, o qual fala que o trono não é do rei, é de Deus. E se ele está lá, ele com certeza vê melhor. Então a gente tem que aceitar o poder supremo dele, o poder divino do rei. Jean Bodin, ele pensa quase da mesma forma, só que ele vai falar das questões do direito divino dos reis, a qual ele vai trazer a ideia de que o rei, como a igreja coroou o rei ele tem um papel extremamente importante e que o rei, ele é rei porque Deus quer, é a divindade que o colocou lá e que o preparou para isso, então a gente tem que respeitá-lo, ok? Então, teóricos, pensadores do absolutismo, nós temos esses quatro. Alguma dúvida? Posso seguir em frente? Já vou seguir em frente então. Pessoal, vão colocando as dúvidas que eu posso voltar a qualquer momento. Então, uma brincadeira aqui que eu já até coloquei. O que tipo de Estado refere-se a absolutista? Qual a frase dita pelo monarca da foto? Que nesse caso é o Luís XIV. O menino colocou, sou rica e poderosa. Não, ele não falou isso. Na verdade, o Luís XIV ele falou, eu sou o Estado, eu sou a França, eu sou o Rei Sol. Porque ele é o maior exemplo de monarquia absolutista. Vamos lá. Número 5, a Constituição de 1988 foi elaborado um movimento de muita euforia na sociedade brasileira, pois a ditadura havia caído após 21 anos e o país retornava a caminho da democracia. Entretanto, durante esta década, dois acontecimentos marcaram a sociedade e aumentou o desejo da população para que a Constituinte fosse formada. É uma pergunta sobre a Constituinte de 1988. Essa Constituinte que, inclusive, vai dar, que aconteceu há 32 anos atrás, que é ela que cria o estado de Roraima. Então, vocês podem sempre fazer essa relação. O que aconteceu, digamos assim, qual o contexto que foi criado a Constituinte de 1988. Primeiro, derrotas do Direta Já e falecimento de Tancredo Neves, atentado no Rio Centro e derrota da reforma agrária na Câmara, fechamento do MDB e atentado no Rio Centro, derrota do Paulo Maluf na eleição de 1985 e assassinato de Chico Mendes, vitória de Tancredo Neves e derrota da reforma agrária na Câmara. Então, são muitas coisas. Todas essas coisas a gente pode muito bem falar que aconteceram durante esse período, mas existe somente dois fatores que levam, de fato, à criação da Constituinte.
beleza? Vamos pegar aqui a B, atentado no Rio Centro. Atentado no Rio Centro acontece no final do período militar, então não tem nenhuma relação com a criação da Constituinte. A derrota da reforma agrária na Câmara, a gente até poderia falar, mas ainda não. Beleza? Fechamento do MDB. O MDB nunca foi fechado durante esse período, então a gente nem pode falar isso. Atentado no Rio Centro, eu já falei. Derrota de Paulo Maluf na eleição de 1985, é errado também. Assassinato do Chico Mendes, ela vai acontecer posteriormente. Também não tem nenhuma relação com a Constituinte. Vitória de Tancredo Neves, a gente até poderia falar que sim. E derrota da reforma agrária na Câmara, também é errado, porque não acontece, não tem nenhuma relação com a Constituinte. Então, sobrando apenas uma, derrota do Direta Já. Direta Já foi a população que foi às ruas exigindo que a gente votasse. Logo depois, começa já no final da ditadura militar em 84 e vai até 86, se eu não me engano, as pessoas exigindo as eleições diretas. No entanto, a Constituição não tinha isso de eleições diretas. E isso impulsionou ainda mais a criação da Direta Já. Falecimento de Tancredo Neves. Tancredo Neves ele foi eleito de forma indireta pelo parlamento, beleza? Derrotando Paulo Maluf de fato. No entanto, Tancredo Neves ele vai morrer antes de subir no poder. Vamos entender um pouquinho essa Constituição de 88 rapidamente, porque a gente já está precisando chegar no final. Ok? Vamos lá seguindo. O documento foi elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita democraticamente no dia 15 de novembro de 1986. Quando se foi criar essa Constituinte, logo após o fim da ditadura cívico-militar, do regime militar, as pessoas votavam nos seus deputados, e esses deputados, todo mundo sabia que esses deputados iriam criar uma Constituinte. É presidida por Ulisses Guimarães, que era nesse período como se fosse o líder da Câmara, o líder da Assembleia Constituinte, ok? Na ocasião, o presidente da República era José Sarney. Esse José Sarney que foi eleito de forma indireta, beleza? Os tratados da Constituinte se desenvolveram no fevereiro de 1987 a setembro de 1988 e marcaram processos de redemocratização no país após o regime militar. E aí, então, que ano que foi que dia que foi feito, que a gente poderia muito bem falar, o dia, né, que foi promulgada a Constituição Federal. Foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a mesma data da criação do estado de Roraima, do Amapá e do Tocantins. Graças à promulgação da Constituição, a gente podemos dizer que somos um Estado. Quais são as principais características? Por que são chamadas de a Constituição dos Direitos Cidadãos ou Constituição Cidadã? Porque a principal característica é consolidação, eles vão colocar na Constituição direitos trabalhistas, como FGTS, férias, um tempo de trabalho, a questão da licença maternidade, vai tudo isso estar dentro da Constituição. A concepção de direitos humanos, como também vai estar dentro da Constituição, direitos da população indígena, essa concepção de Constituição de 1908 e população indígena também vai estar inserido, vai ser citado algumas vezes nas provas da federal e da estadual, e vocês precisam, a gente vai ver algumas questões relacionadas a isso. E aí, como por exemplo, a demarcação de terras e graças à Constituição, e por fim, o direito da população quilombola, que vai ser a primeira vez que vai ser citado pela uma Constituição brasileira. Aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Direta Já e a morte do Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, aí ó, que eu coloquei, a serenidade no olhar de quem foi o melhor presidente da história da República. Tancredo Neves, que morreu antes de assumir o cargo e, obviamente, antes de fazer merda, né? O Direta Já foram de março de 1983 a abril de 1984, e resultado da eleição indireta de Tancredo Neves, que morreu em 1985, e na aprovação de uma Assembleia Constituinte. No entanto, o primeiro presidente eleito diretamente foi também o mais jovem, Collor de Mello, governado no dia 15 de março de 90 até 92, quando sofreu um impeachment, deixando o cargo para seu vice Itamar Franco. Então, esse período de redemocratização brasileira, a gente pode muito bem falar que é um período de, cara, muitas transformações, muitas brigas, muitas concepções. Então, você tem Direta Já, você tem Tancredo Neves, que morre antes, você tem o Itamar Franco, você tem as eleições de Collor de Mello, dizem que ele subiu no poder porque ele era bonitão, né? Que diziam que ele era bonitão na época, então por isso que ele sobe no poder. Alguma dúvida, pessoal? Podemos falar aqui sobre Juscelino Kubitschek?
Vamos seguir em frente. Ok, pessoal, vamos para a 6. A 6, eu tenho certeza que muita gente nunca tinha ouvido falar. A não ser que você me siga lá no Instagram, porque eu já falei muitas vezes sobre esse acontecimento. Vamos lá. A Constituição de Brasília deu início durante o governo de Juscelino Kubitschek, mas antes da posse do político mineiro, o cenário político brasileiro estava bastante conturbado. A posse de Kubitschek só foi garantida por meio de uma manobra militar conduzida pelo ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lotz. Estamos falando de quê? A gente, quando você fala do Henrique Teixeira Lotz, que era ministro da Guerra, que também era, se não me engano, general, a gente está falando de muitas coisas. Um evento com vários nomes diferentes. Eu já vou falar, vou responder, né, aqui, que é do movimento do 11 de novembro. Você pode falar 11 de novembro, contra-golpe militar. Você também pode falar também da golpe de Lott, que também é muito comum, golpe preventivo, então tem vários nomes. O movimento 11 de novembro, ele marca, é um momento histórico muito conturbado do Brasil, que é esse período de que Vargas está saindo, Vargas se mata, né? Café Filho sobe no poder, e esses varguistas, eles querem se manter no poder. Querem colocar alguém que atenda às necessidades dos varguistas, a UDN e o PTB. E aí, o que acontece? Aparece o Juscelino Kubitschek, que Café Filho não queria, e eles começam a pensar em um golpe. Só que aí, o general Henrique Teixeira Lotz dá um golpe de Estado militar. É um golpe militar. Só que é um golpe para impedir o golpe, tá ligado? Cara, isso é muito doido. É coisa de história do Brasil. Eles vão dar um golpe que vai impedir um golpe. Vamos entender mais um pouquinho isso aqui. O evento, que ficou conhecido como golpe preventivo ou movimento de 11 de novembro, foi um contragolpe realizado no Brasil em 1954. O golpe preventivo foi liderado pelo general Henrique Teixeira Lotz como forma de garantir a continuidade, legalidade no Brasil, a fim de ratificar a posse do presidente. Então, o general Henrique Teixeira Lotz, ele vai dar esse golpe para manter a legalidade, porque o Juscelino Kubitschek tinha ganho as eleições e os varguistas queriam impedir que ele subisse no poder. Ok? Isso foi um grande problema, porque aí isso poderia pôr fim poderia criar um novo período Vargas com uma nova pessoa, digamos assim, mas também ela desrespeitava a própria Constituição, que era uma afronta, né? Então, Café Filho se afasta da presidência. Como é que ocorreu esse golpe? Café Filho se afasta da presidência, alegando problema de saúde, né? Que até então era presidente. Sobe no poder, então, Carlos Luz. Assume, porém, Carlos Luz assume, e o Carlos Luz, que era o líder da Câmara dos Deputados, ele vai falar o quê? Carlos Luz era completamente a favor do golpe, de um golpe que manteria a elite varguista no poder. E aí, então, que o general Lotz, ele toma o poder, ele entra, manda fechar, manda prender o Carlos Luz, fecha ali e toma posse e cria, ele toma posse da Câmara dos Deputados e prende o Carlos Luz como golpista. E aí, então, sobe no poder o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado, que assume o poder, e aí o Lott, que era o general, vai forçá-lo a empossar Juscelino Kubitschek. Né? Ok? Beleza, então, olha aí, gente. Cara, o período mais tenso, para vocês terem noção, foi quando o Carlos Luz está passando de avião por cima do Rio de Janeiro e o exército atira no avião dele. Ai, que loucura, gente. É a história do Brasil. Um golpe para prevenir um golpe. Já tinha ouvido falar desse golpe preventivo? Deixa aí seu comentário. Esse golpe preventivo ele é muito real. E é muito doido, porque os militares tomam poder para manter as eleições corretas, para manter a legalidade. Então, a gente pode falar que o golpe preventivo foi um golpe de contragolpe para manter a legalidade. E é um golpe militar, né? Pouquíssimo citado, mas por isso a importância de responder questões de vestibular, porque aí você vê isso, né? Vamos para a 7. Eu coloquei a 7 e a 8 sobre o mesmo tema. Então, por isso que a gente vai ver o contexto, as explicações somente no final. Beleza? A pergunta número 7, vamos lá. A borracha brasileira propiciou o desenvolvimento da indústria de vários países, mas na Amazônia foi responsável apenas por um pequeno período faustoso, na qual, para quem não sabe, faustoso é tipo glorioso, de grande importância, de grande riqueza, na qual, segundo se diz, uma minoria chegou a acender charuto com dinheiro.
Dentre as alternativas, o que melhor caracteriza este pequeno período do ponto de vista econômico foi. Então, o que, que a borracha trouxe para a Amazônia durante esse período? A criação de indústrias de base, produzindo equipamentos que diminuíram a atividade predatória e aumentou a produtividade. Será que foi isso? A valorização da terra e a corrida aos cartórios para segurar a posse dos coronéis do barranco? Isso aqui a gente poderia até falar no desenvolvimento do ouro. Então a D está completamente. Aí, vamos lá. Criação de indústrias? Não. Não desenvolveu a indústria. Só vão desenvolver a indústria de Manaus, que a gente já sabe disso, com a criação da Zona Franca de Manaus, somente nos anos 60, porque nos anos aqui a gente está falando desse primeiro ciclo da borracha, primeiro e segundo ciclo da borracha não desenvolveram a indústria local. Primeiro ponto. B, essa Coronéis do Barranco está fazendo relação a minério, não está fazendo relação a seringais. C, o aumento do poder aquisitivo dos seringais provenientes da prática de aviamentos, o próprio texto fala que há uma minoria que ficou rico. Os seringueiros mesmo? Não ficaram. A diversidade da economia geradora do crescimento autossustentado também é errado. A economia era completamente era para exportar, não era autossustentável. E lembrando que também a economia de seringueiras no Brasil, tanto no primeiro ciclo da borracha no Brasil, era de economia inglesa, os ingleses que invertiam na economia brasileira. E na segunda, eram os Estados Unidos. Então, não, nenhuma das duas não era autossustentável. O Brasil não financiou esse desenvolvimento. E a introdução da navegação a vapor e o investimento de compras dessas embarcações pelo capital nacional corretamente. Foi durante esse período que os rios começaram a se desenvolver, principalmente através de navegação a vapor, coisa que na época era pequenas embarcações de remo. Como a borracha brasileira começou a ser vista como de importância grandiosa, os navios ficaram maiores e todas elas movidas a vapor, graças ao investimento dessas embarcações através de capital nacional. Ok? Então é a E que está correta. Então, qual é o grande exemplo de desenvolvimento que a borracha trouxe para a Amazônia? Com certeza, a navegação a vapor também e o investimento dessas embarcações. Então, era a principal. O resto não faz nenhuma relação, do ponto de vista econômico, não tem importância. E não são nem reais. Vamos para 8. Enquanto restrito à crítica de grupos econômicos localizados, a greve dos estivadores, o que é estivadores, pessoal? É aquelas pessoas que estão trabalhando ali nas embarcações, essas mesmas embarcações a vapor que eu acabei de falar para você, ok? Eles que normalmente pegam e colocam dentro dos barcos, beleza? Poderia ser tolerada e até mesmo incentivada por certos setores da sociedade, mas o vigor que entubalavam suas reivindicações e a capacidade de articulação interna demonstrada pelos trabalhadores ensejava receios de uma ampliação desmedida do movimento paredista, que, suscitando apoio e solidariedade por outras categorias e mostrando-se o caminho alternativo dos trabalhadores para a conquista de melhorias efetivas, poderia pôr em xeque a própria estrutura social. Então, eles estão falando da greve dos estivadores, que é essas pessoas que trabalhavam ali colocando borracha dentro dos navios. Ok? A autora se refere à greve dos estivadores em Manaus, deflagrada em 1889. A relação entre a situação descrita no texto é fator ocorrido no período que expressa corretamente. O que está acontecendo em Manaus, em 1889, que trouxe a esses estivadores querer melhorias de condições de trabalho? A mecanização dos portos e a queda vertiginosa do crescimento da indústria de pneumáticos produzidos, a necessidade de estivadores que foram dispensados e reivindicadas suas contratações? Não. A gente tem que lembrar que esse processo de exploração de seringais começa já nos anos 70, 1870, e ela vai até 1915, 1912, 1915. Então é um período muito longo, razoavelmente longo, esse primeiro ciclo da borracha. Então, não fazia a mecanização dos portos, não tinha nesse período, e ela estava em crescimento da indústria pneumática. Não houve essa dispensa dos estivadores. Então, tem uma lógica. Então, é errado. B.
Os estivadores articulavam-se para combater a concorrência da mão de obra com os migrantes nordestinos, que ao chegar em Manaus, em vez de seguirem para os seringais, empregavam-se em serviços de estiva. É errado também. A gente tem que lembrar que normalmente esses nordestinos era que fazia mais de 90% da mão de obra, tanto nos seringais quanto nos estivadores. Então, a maioria era nordestina. Não tinha essa briga, essa população local, que era uma população super minoritária, com os nordestinos, que era a majoritária. C. A principal reivindicação dos grevistas era o reajuste do pagamento de suas diárias, depreciados pelo aumento do jornal de trabalho, não sendo, portanto, suficientes para acompanhar a alta do custo de vida. Você poderia até marcar essa. Essa aqui está muito boa, pessoal. No entanto, ela não traz uma... aliás, essa questão está muito boa mesmo. Então, você vai deixar ela de ladinho bem aí, porque daqui a pouco a gente vai resolver, beleza? Mas ela está muito boa. O que você tem que mostrar? O que você tem que lembrar? Por que você poderia até marcar essa questão? Vamos lá. A principal reivindicação dos grevistas era o reajuste de pagamento de suas diárias. O próprio texto fala isso. Eles queriam melhores condições de vida e, obviamente, o aumento do pagamento. B. A outra questão. Depreciação do aumento de jornada de trabalho estava no auge dos seringais. Então, com certeza, o trabalho estava muito maior. Beleza? Obviamente, como os seringais, toda a economia brasileira passou a fazer parte, os seringais começou a ser de extrema importância para o Brasil, obviamente, dentro desse território, o custo de vida era muito maior. E como era essencial esses estivadores, eles começaram a exigir a melhoria de vida. Então, a ser corretamente. Vamos lá ver as outras. A Associação Comercial da Amazonas deu apoio incondicional aos estivadores, temendo que uma greve prolongasse, podendo seus negócios em risco. Muito pelo contrário, né? A Associação Comercial da Amazonas, foram totalmente contra e tentou de todos os modos acabar com a greve de forma inclusive violenta. E atos de repressão violenta levaram à greve geral e à radicalização de movimentos estivadores que receberam o apoio do Sindicato de Carroceiros e da Federação Marítima. Federação Marítima, totalmente errado, não recebeu apoio. Sindicato de Carroceiros até começou a dar apoio para os estivadores, mas também era um apoio razoavelmente fraco. Inclusive, até mesmo, os próprios seringueiros foram contra os estivadores dentro dessa reivindicação, ficando somente a C, que é a correta. Há alguma dúvida, minha gente, que vocês gostariam de fazer uma pergunta, que eu só para mim antes de explicar essa questão? Qualquer coisa, dá um grito aí que eu vou agora explicar essa questão, beleza? Vamos lá. Primeiro, o ciclo da borracha corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização do látex para a produção da borracha foram efetivamente baseadores da economia do país, principalmente da Amazônia. Então, você tem dois períodos distintos desse ciclo. Você tem de 1879 a 1912, que você tem o primeiro ciclo da borracha financiado pela Inglaterra. No entanto, os ingleses FDP, pegaram sementes dos nossos seringais e levaram para a Malásia, na Inglaterra. Lá, eles encontraram o mesmo clima da Amazônia, plantaram, deram certo, lá tinha mais mão de obra, muito mais fácil e maior facilidade de escoamento, causando a queda da produção da borracha brasileira. Tanto que acontece em 1912, quebra o Brasil nesse período. Em 1942, você tem o segundo ciclo da borracha. Vocês podem notar que ele é minúsculo. Ele é durante apenas a Segunda Guerra Mundial. Como a Malásia, esses países tropicais, digamos assim, do asiático estava ali no meio da guerra, não estava tendo como produzir borracha. E aí, os americanos, os estadunidenses, investem dinheiro na Amazônia e começa a produzir borracha brasileira. Com o fim da Guerra Mundial, eles perderam o investimento e, obviamente, houve novamente uma queda. Essa de 1942 a 1945 eu vou voltar a falar, porque vieram de novo, trouxeram nordestinos para o Brasil com as chamadas guerreiros da borracha, ou soldados da borracha. Neste período, primeiramente, esse de 1869 a 1912 é conhecido como Belle Époque Amazônica, que vai de 1890 a 1920, cidade de Manaus, Porto Velho e Belém. Boa Vista, nesse período, fazia parte da Amazonas e não era apenas carne de gado, era utilizado apenas como carne de gado, por isso que não é citado. Tornavam-se as capitais brasileiras
mais desenvolvidas com eletricidade, sistema de água encanada e esgoto, museus e cinemas, construídos sob influência europeia, principalmente francesa. Então, quando você for em Manaus, e se você já foi lá, visite os palácios desse período. Manaus é cheia de palácios dessa bela época amazônica, graças aos seringais. Contudo, os dois períodos do ciclo borracha acabaram de maneira repentina, o que se agravou pela falta de políticas públicas desenvolvidas na região. Qual foi o contexto dessa primeiro ciclo? Foi com certeza a Revolução Industrial, que estava em franco crescimento dentro da Europa, necessitando de borracha, muita borracha, como por exemplo até mesmo para os automóveis, necessitava de muita borracha e o Brasil entrou em fornecimento dessa borracha. E aí trouxe grande desenvolvimento para essa região, principalmente Manaus, que começou a ficar extremamente rica e poderosa, se torna uma das cidades mais modernas da época. Manaus e Belém, né, são dois básicos desse período que produziram muito. Também está dentro desse primeiro ciclo da borracha a questão do Acre, a criação do Acre, a compra, na verdade, do Acre como território brasileiro, graças também aos seringais, já que o Brasil estava saindo do seu território e indo para a Bolívia para pegar borracha. Alguma dúvida? É básica. Aqui, deixa eu só mostrar uma fotinha para vocês dessa. Por quê? Olha aqui. Olha os palácios nesse período. Os palácios literalmente grandiosos, todos no período que a gente poderia falar assim, dentro dessa arquitetura europeia da bela época. E aí vocês estão vendo, tanto Belém quanto Manaus, se eu não me engano também, deixa eu ver, tem Porto Velho também. Então, eram construções magníficas. Gente, com isso a gente encerra a aula de hoje, né? Deixa eu só, enquanto vocês estão aí pensando se tem uma nova, se tem alguma coisa que ficou para trás, eu queria falar para vocês que no dia 6 foi lançado o edital da UFRR, então a gente aí começa a correr todo o tempo, a gente tem agora uma data específica, lembrando que essa data pode ser prorrogada caso haja novamente um problema com o coronavírus. As inscrições vai ser a partir da semana que vem, no dia 13/10 a 13 de novembro. Então, por favor, façam as inscrições, paguem os boletinhos ou então peçam sua isenção. No dia 13 a 19, solicitar a isenção de taxa de inscrição. Então, tem tempo, então faça isso. No dia 13 de fevereiro de 2021, aplicação da prova objetiva e redação. Então, a gente vai ter aí, basicamente, a gente tem novembro, dezembro, janeiro e uma metade de fevereiro. Então a gente tem 4 meses aí de tempo para a gente terminar de estudar. Então, bora rochar nessas questões. Eu estou pretendendo ver muita questão. A gente vai ver muita questão daqui até o final do ano, ok? Daqui até o final do ano. E depois a gente vai fazer algumas aulas específicas, como história de Roraima, atualidades e tudo mais, para a prova, ok? Então, você que estava na gravação, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!